A paz do Senhor, amados irmãos, amados conservos em Cristo, mais um devocional nesta madrugada. Graças a Deus, madrugada bastante gostosa, linda. Depois de passado dias de chuva, ontem choveu durante a tarde, também à noite, e agora estamos na manhã bastante temperada no clima. Está mais para frio do que para calor. Graças a Deus por isso. Que estamos, como todas as madrugadas, na presença do Senhor, trazendo uma palavra de meditação para o teu coração. Depois que essa palavra Deus trouxe ao meu coração, eu quero compartilhar contigo. Estamos meditando sobre a vida do profeta Daniel. E terminando o capítulo 1, nós vemos que como foi a vida e a decisão de Daniel. As decisões que nós tomamos, que é para toda uma vida. O que decidimos hoje pode refletir o nosso futuro amanhã. As decisões que nós teremos que tomar e que nós tomamos, que afeta todo o nosso futuro, afetará as pessoas que estarão ou que estão à nossa volta. Pessoas que seguirão o nosso exemplo, porque um dia tomamos uma atitude positiva e agora pessoas seguem aquele exemplo. Eu ministrava essa palavra ontem no coração de uma pastora amiga e eu dizia isso para ela. Os nossos filhos são o nosso retrato. Comportamentos deles refletem o nosso comportamento no passado, porque eles vão assimilando coisas de nós. A Bíblia disse que, em Salmos de número 11, disse que se forem removidos os alicerces que hão de fazer o justo, você é um exemplo para o teu filho. Você é a escola, você é a faculdade, você é a universidade do teu filho. A primeira carta, o primeiro exemplo que ele vê é o seu. E ele tendo esse exemplo, tanto negativo como positivo, ele levará para a sua vida. Minha mãe foi uma fumante durante mais de 30 anos. E ela disse que seu pai, ela cuidou do seu pai acamado durante 16 anos. E ele não podia acender o cigarro. Então, ele fazia o cigarro e dava para ela acender. E ela tinha, logicamente, que tragar, chupar o cigarro para que ele pudesse acender. E assim, desta forma, a minha mãe se tornou uma fumante. Desde os 8 anos ela fazia esse trabalho para seu pai. Uma criança de 8 anos. Quando minha mãe já tinha 16 anos, já era uma fumante. E durante 30 anos ou mais, ela foi uma fumante adicta. Mas um dia Jesus libertou, graças a Deus, hoje, mais de 20 anos, ela é liberta pelo poder do sangue de Jesus. Ela goza dessa liberdade. Então, exemplos que nós tomamos da nossa casa, dos nossos pais, o que você é, seu filho serão amanhã. Ele tem o exemplo em casa. Meus filhos são dadivosos, porque eu aprendi isso dos meus pais e meus filhos aprenderam isso de mim. Eles não têm dificuldade em abençoar uma pessoa, em abençoar a obra de Deus, em serem ofertantes, dizimistas na casa de Deus, porque eles aprenderam isso, ser despegados das coisas.
O ser despegado não quer dizer ser descuidado das coisas que Deus dá. Ao contrário, você, você zela pelaquilo que Deus te dá, mas ao mesmo tempo você não é apegado, você não é uma pessoa que só olha para a sua necessidade, mas você vê a necessidade do seu próximo e você estende a mão para o seu próximo. E eles contam as coisas que acontecem, e as coisas que eles fazem, eles com prazer falam: mamãe, eu fiz isso, eu senti de abençoar esta pessoa. E eu vejo isso e dou glória a Deus, porque eles aprenderam isso em casa. Eles tiveram esta lição, eles viram essas atitudes. Então nós somos a carta que os nossos filhos irão ver. Daniel decidiu servir a Deus. Daniel decidiu inclinar o seu coração para as coisas de Deus, rejeitar o manjar delicioso de Nabucodonosor. Irmãos, não era qualquer coisa, não era apenas um alimento. A Bíblia diz que era as iguarias do rei, ou seja, eram comidas requintadas, refinadas, que somente os reis comiam. Não eram todos, eram comidas de especiarias, comidas especiais. Daniel, seguramente que eram atrativas aos nossos olhos. Como você vai no restaurante, você vê aqueles pratos saborosos, só de olhar, você imagina o sabor que deve ter aquela comida. Assim era. Daniel rejeitou tudo aquilo. Ele preferiu comer legumes, frutas, porque não era apenas o saborear aquela comida, mas também aqueles pratos, aquelas iguarias eram sacrificadas aos deuses babilônicos antes de ser apresentado ao rei para digerir. Havia uma espiritualidade de trás de tudo aquilo. Não era o somente não comer, mas era também o não se misturar, o não se contaminar com aquela comida sacrificada aos deuses. É o que Deus nos chama nesse tempo. Quantas coisas são atrativas aos nossos olhos, quantas coisas são, às vezes, chamativas, e se nós não nos apercebemos, ficaremos contaminados e já não serviremos mais uma comida pura, limpa, senão que agora uma comida contaminada com as coisas que Deus desagrada. Deus não precisa de argumentos, de coisas que não seja a sua palavra. Para ministrarmos a palavra de Deus, basta apenas dizer o que a Bíblia diz. Um dia um irmão disse para o outro: eu quero pregar bonito. E o irmão disse: então pregue a verdade. A verdade, ela é pura, ela é simples e ela é poderosa. Que nosso sermão seja feito na presença do Senhor em verdade. Quero orar por você. Amado Espírito Santo, em nome de Jesus, abençoa teu povo. Nesta madrugada alcança, meu Deus, um milagre, uma libertação, uma cura. Eu repreendo todo mal. Eu repreendo esta dor de cabeça, esse mal-estar, Pai. E declaro saúde e libertação. Em nome de Jesus. Devocional na madrugada, quarta e sexta-feira. Se é bênção para você, compartilhe com outros. Que Deus os abençoe.